bem? Com calor? Hoje está quente, né? Misericórdia. Amém, Senhor. Irmãos, ontem nós fomos para uma palestra de pastores realizado pela Comep, com um palestrante, o pastor Eurípedes, da Jocum. Ele é um dos ministrantes da EIFOL. E todo mundo sabe aqui quem é Jocum? EIFOL é uma escola de libertação, que é liderado pelo pastor Cote. Já ouviram falar, pastor Cote? Não? Ele é muito usado na área da libertação. E ele estava falando para a gente, nós ficamos 5 horas, irmão, nessa palestra, que o objetivo hoje das igrejas é famílias. O alvo muito terrível do inimigo é atacar a família para destruir não só os pais, mas principalmente os filhos, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade com essa geração que está aqui. Amém? Eu quero que vocês orem por mim. Essa semana nós ficamos bastante gripados, né, lá em casa. E até hoje ainda estava com dor de cabeça um pouco. E o corpo fica bastante molezinho, né? Assim, que o Senhor me dê graça nessa noite. Quero que você ore por mim. Libera a palavra de vida sobre mim. Estenda a mão. Amém. E eu recebo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite sobre a vida da pastora Regina. Amém, Jesus. Ela seja um instrumento guardado e protegido pelo Senhor. Espírito Amém, Santo, Deus. traga sobre ela a palavra que o Senhor ministrou nesses dias na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos aqui, Senhor, nenhuma distração nessa noite. Nenhuma distração do inimigo, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sela os corações dos nossos irmãos, os nossos corações. Nós abençoamos Regina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Então, nós aprendemos coisas muito importantes, irmãos, ontem lá. Eu aprendi coisas que eu não aprendi em 50 anos, eu aprendi 5 horas. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso aquilo que o Senhor falou lá ontem para nós. E a gente sempre faz oração de renúncia, né, na libertação. Ontem nós fizemos oração de recebimento, de aceitação. E essa conferência da família vai ser muito importante. Então, essa semana o Senhor tem falado comigo algo que diz respeito, irmãos, a uma resposta que nós temos dado a Ele, tudo aquilo que nós temos ouvido. Quem sabe qual é a série de mensagens que está sendo ministrada aqui pelo pastor? Semeador. A série é Semeador. Quantas mensagens ele já liberou? Vamos ganhar uma estrelinha. 3 mensagens. A primeira, quem lembra? Primeira mensagem foi a semente que transforma. Anotei aqui. A semente que transforma. Lá no Spotify, a mensagem número 134. Hoje eu escutei as 3 mensagens. Então, a semente que transforma. Então, ele veio mostrando a parábola do semeador, que nós fizemos uma viagem. Então, a gente passou por muitos campos. Não foi isso que ele começou falando? E são quilômetros e quilômetros de campo que a gente via e muita colheita para colher. Muito aqueles campos assim vastos, né, de soja. Muito. E o Senhor ministrando no nosso coração. O Senhor falava assim para mim, na verdade, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. Mas eu digo que já chegou a hora. Então, o Senhor ministrou o coração dele sobre a questão da parábola do semeador. Então, a primeira mensagem, a semente que transforma. E aí, ele perguntou uma frase, né? Qual é o problema? Qual é o problema da semeadura? Lembram? O problema é a semente? É o quê? O solo.
Muitas vezes a gente não está frutificando, não é porque a semente não seja boa. Essa aqui é a semente. Obrigada, meu amor. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Amém? O problema não é ela. O problema é o solo. E o solo diz respeito ao quê? Ao nosso coração. Como está o nosso coração? Então, ele falou uma frase assim: nós não temos o direito de parar nas nossas dores. Lembram? Nós não temos o direito de parar nas nossas dores, porque hoje as nossas dores, elas são justificativas para a gente não servir. Eu não estou bem, não conta comigo. Não é verdade? Não estou bem. E então ele falou, nós não temos esse direito de parar nas nossas dores. E aí ele levou para um exemplo de quem? Da corça. O salmista dizia, Senhor, assim como a corça anseia por água, assim também, Senhor, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Lembram disso? Esse salmo é lindo. Então ele falou, por que aquela corça ela tem uma sede? Por que ela precisa beber água? Por uma questão de sobrevivência. Porque a corça, quando ela está perdendo líquido, ela solta um odor. E aquele odor faz com que o predador chegue próximo dela. Então, ela precisa correr para as fontes e beber água, porque quando ela está hidratada, ela não exala aquele odor. E ele comparou aquele odor com cheiro de carne, um cheiro de mentira. Maurício orou, Senhor, abrindo esse culto, Senhor, nos liberta das nossas mentiras. Eu gosto de palavra de verdade. A gente chega aqui, se eu perguntar, quem brigou com o marido hoje? Não levanta a mão. Nós já nos perdoamos, né? Mas a gente precisa ser verdadeiro, porque nós somos humanos. Então, Senhor, nos liberta das nossas mentiras. Nos faz andar na Tua verdade. Irmãos, um dia nós vamos estar com o Senhor face a face. Então, é melhor a gente já ir confessando as nossas falhas. E, como nós cantamos aqui, Senhor, já vamos limpando as nossas vestes, para que a gente possa estar diante do nosso Senhor, irmãos, com as nossas vestes limpas, amém? Enquanto você está no caminho, vai logo te reconciliando. Se eu já ofendi alguém aqui, já peço perdão, já vou logo pedindo perdão, né? Então, ele falou sobre essa situação. O cheiro, irmão, de carne, como é que está? O cheiro de mentira. Sabe quando você fala assim, tem fogo nos olhos? Senhor, eu não imaginava que era lindo assim. Você consegue entrar nesses olhos do Cordeiro, que fala em Apocalipse? Você consegue entrar, você consegue ver ele te olhando nos teus olhos, e isso gera em ti um tremor, um temor, um desespero ou uma alegria. E então ele estava falando sobre a semente que transforma, né? Que a corça, ela precisava ser saciada da sua sede. E ele falou também que não ter sede, que a gente não tem que orar, Senhor, me dá sede da Tua palavra, Senhor, me dá fome da Tua palavra. Você já viu algum bebê, alguma criança, orar para ter fome, orar para ter sede? Não, é algo normal que já vem dentro de nós. Então, ele diz que a gente tem que orar, Senhor, manifesta essa fome e essa sede. Amém? Porque já está dentro de nós. Uma pessoa que não tem sede, não tem fome de Deus, ou naturalmente ela está doente. Não é isso? Uma pessoa que não está comendo, que não está bebendo água, ela está desnutrida, ela está doente. Não é normal não sentir fome e sede. E aqui, a segunda mensagem que ele falou é o solo dos corações. Em relação a beber a água, irmãos, tem a ver com ficar cheio do Espírito Santo, que nós estamos vendo aqui na aula do Ruiós, né? Por que Pedro e João andavam ali cheios, fazendo sinais, prodígios e maravilhas? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Então, não tem outra receita para manifestar os poderes, tudo aquilo que o Senhor falou para a igreja, que a igreja ainda ia fazer obras maiores, está cheio do Espírito Santo. Está bebendo, está comendo, está chamando a presença dEle. Amém? A segunda mensagem foi o solo dos corações. Então,
Ele mostrou que o problema não era a semente. O problema é onde a semente está caindo. É onde a semente está caindo. Ela está caindo no solo rochoso, está caindo num solo cheio de... que está sendo muito pisado, muito congestionado. Amém? Então, ele mostrou que ninguém consegue transformar a vida de ninguém. Também falou que foi feito um censo que tem mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Lembra disso? Foi feita uma pesquisa e tem mais de 40 milhões, e que uma média de 10% desses crentes, eles estão o quê? Desigrejados. Eles não estão envolvidos na obra do Senhor. E, muitas vezes, não é que eles estão só desigrejados, eles estão também dentro da igreja, mas não estão servindo, eles estão inativos. E aí, ele falou da questão que nós precisamos hoje ter decisões. Ou nós vamos ter repulsa pelo pecado e vamos viver todas as promessas que o Senhor conquistou para nós, ou nós vamos nos perder por causa das preocupações dessa vida, por causa da dureza do coração, e nós vamos ficar infrutíferos. Então, nós estamos hoje nesse tempo das escolhas, das decisões. E nós temos que fazer uma investigação do solo do nosso coração, como é que está. Amém? E nós precisamos estar com essa paixão, essa sede, esse desejo por mais do Senhor e do seu reino. A terceira mensagem que ele falou foi chamados para frutificar. Agora que eu entendi que eu tenho uma semente que transforma, que vai mudar a minha vida, e que essa semente entrou em mim, e agora eu preciso organizar esse solo do meu coração, eu preciso identificar onde é que tem pedras, onde é que tem espinhos, por que a palavra não está crescendo dentro de mim, por que a palavra não está frutificando. E quando eu identifico, quando eu percebo, e quando eu confesso, e quando eu clamo para o Senhor, eu preciso despertar aquilo que está dentro de mim, essa vida de Deus, essa vida ressurreta, que é o propósito de frutificar, aí ela cai num bom solo e dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Mas ele faz uma pergunta: por que muitas vezes a nossa terra, o solo do nosso coração está improdutivo? E ele demonstrou na palavra que é por causa dos nossos ouvidos. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, era melhor nem ter ouvido, porque não vai acontecer nada. Não há transformação. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos de ouvidos. E no livro de Apocalipse fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje eu vim aqui, irmãos, falar algo que o Espírito me comunicou essa semana. Amém? E eu oro que seus ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Qual é o problema? Que às vezes a gente fala, a gente discipula. Meu Deus, se você parar para ouvir as palavras que foram liberadas sobre essa casa, e aí, muitas vezes, a gente não consegue andar naquilo que o Senhor está falando aqui para nós. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque não para ouvir e para considerar aquilo que o Senhor está falando. Há um trânsito tão grande nos corre da vida que a gente não para ouvir aquilo que o Senhor está falando para a igreja. E Jesus veio e advertiu os discípulos na questão da ressurreição, não foi? Ele falou também aqui. Jesus atravessou as paredes, Jesus falou que ia ressuscitar, e alguns entenderam, outros não entenderam. Aí o outro falou: olha, Jesus ressuscitou, cara, ele está ali, está lá no Abapai. Aí o outro diz: não, é mentira, eu não vi. Não vi. E aí o Senhor foi lá e disse: vocês são uma geração crente. Estou gostando de ver. Só tem crente aqui. Foi assim? Ele disse: vocês são uma geração incrédula.
Por quê? Porque eles não acreditavam que o Senhor tinha ressuscitado, gente. Ou a gente vai viver essa verdade de verdade, ou a gente está fadado ao fracasso. Amém? Então, Jesus falou para eles, olha, gente, vocês é um povo incrédulo, porque vocês não estão acreditando nesse evangelho. E aí o nosso pastor fez uma pergunta, que tipo de evangelho é que você acredita? Qual é o evangelho que você está vivendo mesmo? Que tipo de evangelho que você está vivendo? O evangelho, irmãos, é o poder de Deus, amém? Para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é aquele que muda a nossa vida, aquele que revoluciona a nossa vida. Aquilo que o Solimar falou no Rui hoje. Poxa, tinha um cara que ele era perdidão ali no mundo das drogas, no mundo do pecado, do alcoolismo, e ele encontra Jesus. Jesus muda a vida dele. Hoje é um homem restaurado, reformado, pai de família, um esposo maravilhoso. Isso é o poder de Deus, amém? E não é só para um homem que está ali perdido nos seus pecados, na bebida, mas todos aqueles que estão longe do Senhor. Então, é o poder de Deus, e ela é a coisa mais revolucionária e extraordinária que pode acontecer com qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, ele disse, nós precisamos entrar num ambiente de desespero. E ele falou assim, eu tenho uma alergia a povo incrédulo. Quem lembra? É verdade, quem gosta de andar com gente incrédula, desanimada, vocês gostam? A gente fala assim, não, bora pregar o evangelho, não vou não, vai chover. Bora vender bolo no pote, não vou não, a gente não vai vender nada. Quem gosta? A gente gosta de andar com gente animado, amém? Glória a Deus por isso, e nós somos um povo animado. Então, ele falou assim, eu quero andar com líderes, com irmãos que acreditam que nós temos uma unção na nossa vida, porque tudo que você não acredita, você não se entrega. Tudo que você não acredita, você não se entrega. Então, irmãos, o que vai transformar a nossa vida é o evangelho glorioso de Jesus Cristo, amém? E nós precisamos acreditar nisso com toda a força do nosso coração. E ele mostrou o seguinte, que as pessoas olham para nós e nos chamam de crente. Lá vai um crente. Aqui do lado da minha casa mora um crente. Não é assim? Nós somos conhecidos por sermos crentes. E como é que as pessoas te chamam? Como você se chama? Deus quer transformar a sua vida, revolucionar a sua vida, para que você revolucione a vida de alguém. Foi para isso que ele te chamou. Amém? Ele disse, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi você, para que você vá e dê muito fruto, e fruto que permaneça. Então, há uma expectativa do Senhor em nós. Há uma expectativa do Senhor em nós. Eu estava falando para alguém essa semana, não lembro, Rosana. Disse, Rosana, você já pensou se tirasse a igreja da terra? Se tirasse o Espírito Santo da terra, como seria essa terra? Você já pensou? Para pensar, irmãos. Porque você só vê o quê? Violência, violência e violência. O que traz equilíbrio, o que traz paz, o que traz mudança, irmão, se não for a igreja na terra? Se não for o Espírito Santo na terra. Então, há uma responsabilidade muito grande para mim e para você manifestar esse evangelho. E o que é um crente? Crente é alguém que é separado. E nós dizemos que nós cantamos, nós tem fogo nos olhos. Ele é o leão. Amém? Então, esse é o Jesus que você já viu? Como você viu Jesus? Qual é o evangelho de Jesus que você acredita? Então, ele terminou a mensagem dizendo que quem crê,
e for batizado, será salvo. Marcos 16, Jesus não estava falando para incrédulo, ele estava falando para crente. Olha, de vocês aí, quem crê e for batizado, vai ser salvo. Mas um de vocês aí que não crê, você já está condenado. Então, a responsabilidade é com você. E essa foi a mensagem, eu fiz um resumo das 3 mensagens. Essa semana o Senhor me impressionou, irmãos, com 3 versículos. Amém? Como o meu pastor Samuel disse, eu vou pedir a sua atenção. O Senhor me impressionou com 3 versículos. E eu quero falar sobre esses 3 versículos. E hoje à tarde o Senhor me entregou o tema da mensagem, que eu sou horrível de tema. Não tem tema. Vai me entregando e eu vou. Mas hoje ele diz, Regina, eu quero que o tema seja uma jornada do coração. Porque, irmão, nós estamos vivendo um relacionamento com Jesus, amém? E essa jornada, ela envolve o meu e o seu coração. É por isso que ele está trazendo essa palavra sobre o solo. Aí eu quero contar para vocês um testemunho que eu vi, se eu não me engano, ou foi de Bob Sorge, ou foi de Bill Johnson. Um deles, não me lembro bem, um desses 2. Ele contando um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que um homem foi entrevistar 350 líderes, né, ao redor dos Estados Unidos da América. Ele foi fazer uma pesquisa. E o resultado da pesquisa que ele fez foi o seguinte: eu encontrei, nesses 350 líderes, muito zelo pela obra de Deus. Olha, as coisas organizadas, som top, muito bonitinho, muito legal. Muito zelo, serviço de criança, nossa, top. Eu encontrei bastante zelo pela obra de Deus, mas pouca paixão por Deus. Pouca paixão por Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês. Eu conheço Jesus desde criança. Desde criança eu conheço Jesus. E todos os dias eu investigo o meu coração. Essa semana o Senhor me levou todos os dias para o Salmo 139 a 143. Todos os dias. Eu não podia tocar na minha Bíblia, era Salmo 149 a 143. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes do meu deitar, do meu andar. De longe, 139. Eu falei com o quê? Não, do 139 ao 143. Amém? Corrigindo. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Né? Tu sabes quando eu me assento, quando me levanto. A palavra não chegou na minha boca e o Senhor já sabe. Tem um versículo lá no final que diz assim: Senhor, olha para mim, sonda-me, vê se há em minha conduta alguma coisa que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, nós precisamos orar esse salmo todos os dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, como é que está o meu coração? Como é que está o meu amor por ti? E o primeiro item que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui: coração puro. Um coração puro produzirá uma conduta pura. Então, muitas vezes, os judeus ali, para comer, eles queriam lavar as mãos. E Jesus falou uma coisa muito linda para eles. Ele diz, olha, limpa primeiro o interior. Limpa primeiro o interior do copo, do prato. Porque o exterior, não é que o exterior vai estar sujo, não. Se o interior está sujo. Porque hoje a religião ensinou você a se maquiar de crente. Faz de conta que a gente é um casal feliz. Faz de conta que a gente é um crente. Faz de conta que a gente vive uma vida boa. Faz de conta. E não tem uma mudança. O Provérbios, irmãos, um versículo que guiou a minha vida toda, diz, pastora Regina, algo que você se apegou assim na palavra, foram dois versículos muito fortes na minha Bíblia, na minha vida, dizendo assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso me guardou de uma vida promíscua, guardou a minha adolescência,
guardou a minha infância, guardou a minha adolescência, guardou a minha juventude. Me guardou, porque eu tinha temor. Então, regra, irmão, para guardar a tua vida e a minha, é ter temor. Amém? Qual foi o outro? Provérbios 4, 23. Sobretudo, acima de tudo, com a versão NVT diz, acima de tudo, que se deve guardar. Guarda o dinheiro na poupança para a tua velhice. Guarda aquela casa, esse patrimônio que vai servir para você. Trabalhe bastante para construir uma casa, porque vai ser a tua velhice. Aí vem a inundação e derruba a tua casa, vem o terremoto e derruba a tua casa. Guarda a tua casa? Guarda o dinheiro na poupança, é isso? Não, irmão. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você guarda esse provérbio para a sua vida, irmão, porque ele é uma chave poderosa. Senhor, eu preciso guardar o meu coração. E um versículo que o Senhor me entregou essa semana foi Isaías 66, 2 a 3. Se o pastor botar aqui, acima de todas as coisas, NVT, gosto dessa versão. Acima de todas as coisas, irmão, guarda o teu coração. Isaías 66, de 2 a 3. Olha só, isso é Deus falando, queridos. As minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. A NVI, se eu não me engano, ela fala de coração, não, só lá. Mas para o homem que eu vou olhar, isso, a este é que eu estimo, o homem que eu honro, o homem que me agrada, a mulher que me agrada é essa. Olha, a humilde e contrita de espírito, noutra versão diz arrependida, e que treme diante da minha palavra. Continua. Aqui, esse final aqui. Diz assim, eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Põe lá no NVT, por favor. Ali, é esse aí. Olha aqui. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos e que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei as suas ofertas. Isso é Deus falando. Olha, eu criei o céu, eu fiz o homem, eu fiz tudo é meu. Mas aquele homem, aquela mulher que me agrada, que eu gosto, que eu quero perto de mim, é aquela que é humilde, que se arrepende, o contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. Meu Deus. Mas aqueles que escolhem seguir os seus próprios caminhos, eu que sei da minha vida, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, ninguém se mete, sou dono do meu nariz. E eu tenho, não só escolhe, mas ainda tem prazer nos seus pecados detestáveis. O Senhor falou, eu não vou aceitar a sua oferta. Então, eu falei que um coração puro produzirá uma conduta pura, irmãos. Amém? Então, não tem como você ser puro se você está longe da fonte de pureza que é o Senhor. Ele é a pureza.
Só Ele para purificar o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não tem saída. Ou você vive essa palavra, ou você traz essa palavra para dentro de você e santifica, ou você vai escolher seus próprios caminhos. E o que faz a gente ter transformação, irmãos? A Bíblia diz que a luz do justo, né, é como a aurora. A vida do justo é como a aurora, não é isso? Que ela vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Que negócio é esse que agora eu tenho uma luz, como aquela música diz, a minha luz pequenina. A minha luz pequenina eu vou deixar brilhar. Não vou deixar nada apagar a minha luz pequenininha. Que Deus é esse que tem uma luz pequenininha para dar para você? Não, irmão, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, e cada vez ficando mais claro, amém? Essa é a vida de Deus para nós. Amém? Então, é essa vida para nós. Aí, o que acontece? Muito crente triste, abatido, amedrontado, sem brilho. Aí você vai dizer, que foi, meu irmão? O que aconteceu? Eu estou, pastora, no fundo do poço. Fundo do poço não tem luz, né? Aí, qual o problema do fundo do poço, irmão? Quem está no fundo do poço? É que ele está quê? Cavando, cavando, cavando. E tem uma lei. A primeira lei do fundo do poço, sabe qual é? Pare de cavar. Porque a saída é para cima. Então, quem está no fundo do poço, irmão, vai... Não tem saída. É saída para cima. Então, essa é a lei do fundo do poço. Então, Isaías 66 mostra, irmão, que o coração puro produzirá uma conduta pura, que não vai escolher os seus caminhos, mas sabe que há um trono no seu coração, que há um trono e que esse trono foi ocupado por Deus e agora você não tem mais direito de escolha. Amém? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Não tenho mais escolha. Eu morava em Belém e o Senhor falou para o meu marido, tem uma obra para vocês em Paropebas. Já contou aqui, vocês vão para lá. Samuel falou, bora, amor? Eu digo, bora. Porque a gente já não tem mais direito de escolher. Meu direito é de não ter direito algum. Amém? E nós estamos aqui 13 anos. Amém? Estamos aqui. Que bênção ter vocês aqui. Que bênção, que bênção. Antes era eu e ele e nossas 2 filhas. Amém? E agora tem mais uns loucos aqui com a gente. Glória a Deus. Segundo item, queridos, ter um coração que se volta à verdade. Essa palavra, o Senhor, esse versículo, o Senhor também me entregou essa semana, João 8, de 31 a 32. João 8, de 31 a 32. Amém? Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Coloca NVI para mim, meu filho, por favor. NVI. Olha só, aqui tem uma chave. Isso é o Estevão, né? Deixa ele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uau! Isso aqui é uma condição. Ah, mas eu aceitei Jesus, agora meu nome está escrito no livro da vida. Você está permanecendo? Se você permanecer em mim, porque tem um monte de crente que pensa que está com o nome escrito no livro da vida e está caminhando a passos largos para o inferno. Porque, se vocês
permanecerem firmes na minha palavra. É firmes. Verdadeiramente serão meus discípulos. E ele fala logo depois, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então, irmão, tem uma chave aqui. Não é o tanto que você conhece da verdade que te liberta. Porque tem muita gente que conhece a verdade e está presa em cativeiro. Porque nós, como pastores, muitas vezes a gente é chamado para socorrer crente que está preso em cativeiro. Aí, peraí, como assim? Não conheceu a verdade? Por que não está liberto? Sabe por que não está liberto? Porque só conhecer a verdade não basta. E não é heresia. Você precisa se relacionar com a verdade. Quando ela se torna parte do nosso ser e não mero conhecimento. Eu sei que não devo mentir. Amém? Eu sei que não devo mentir. Isso é um conhecimento. Eu não mentir é uma prática da verdade. Amém? Ontem eu aprendi lá com o pastor mais uma coisa. Que no livro que fala sobre o Malaquias, que fala sobre os dízimos, né? Ali vocês me roubam porque vocês não entregam os dízimos. Fala também do adultério. Você já percebeu isso? Também. Uma separação. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não é para ser só conhecida, ela precisa ser praticada. Por isso que ele fala, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Então, por quê? Ele diz, e aí vocês vão se envolver com ela, e ela vai trazer uma libertação para vocês. Sabe por que ela vai trazer libertação? Porque essa palavra, ela vai entrar em nós, e ela vai ir muito além das mentiras que existem dentro de nós. Amém? Antes, nós éramos um com a mentira. Sim ou não? Sim. Hoje nós precisamos ser um com a verdade. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele é o caminho. Caminho é o lugar que você escolheu andar. É nele, ele é o caminho, ele que leva a Deus. Mas também ele é a verdade que nos liberta. E ele é a vida que nós ansiamos. Mas a gente só vai conseguir ser liberto se a gente praticar essa palavra. E muitas vezes, por que existe ainda a situação de cativeiro? Se você conhece a verdade. Porque muitas vezes, irmãos, é mais fácil abraçar as mentiras do que a verdade. Agora, a mentira cessa quando a verdade, ela vem à tona. Amém? Quando a verdade é descoberta. Só o que pode parar as mentiras é a verdade. Quando você descobre, acabou a mentira. A mentira cessa quando a verdade é descoberta. Então chegou um ponto, ou você acredita na verdade que liberta, ou você vai continuar duvidando da verdade e não vai ter libertação. Agora eu pergunto, qual é o evangelho que você quer viver? É o evangelho que você duvida da verdade? Ou você vai viver em plenitude aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito? Aí eu quero te dizer, irmãos, que a verdade custou a vida de Jesus. A verdade custou a vida de Jesus. E nós, irmãos, hoje precisamos nos render a essa verdade.
Senhor falou, por que vocês me resistem? Por que vocês não se entregam de uma vez por toda essa verdade? Como eu falei, porque muitas vezes nós escolhemos abraçar as mentiras. Mas o Senhor, Ele está dizendo, ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conheça a verdade, você vai ser liberto. Irmãos, eu tenho falado nessa casa, eu tenho uma voz profética nessa casa. Amém? Ontem o pastor disse, a minha esposa ela não tem aquela auréola na cabeça, aquela santinha, meiguinha, docinha. Eu digo, oba, joga no meu time. Não me vejo assim, mas eu me vejo uma guerreira. Eu me vejo aquela mulher de coturno, aquela mulher de roupa de exército, aquela mulher que, em vez de ter um salto alto, ela tem um coturno, ela tem uma espada. Eu me vejo assim no exército do Senhor. Eu me vejo assim, sabe? Eu digo para o Senhor, Senhor, na hora que tu voltar, que vier ali os cavalos, eu quero estar ali junto, na frente, para vir botar o diabo aí para o lago de fogo. Eu gosto da guerra, irmãos. Eu gosto da guerra. Amém? Porque eu entendo que nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos em guerra. Eu cresci ouvindo as minhas filhas dizer, mamãe, a senhora é muito radical. Porque ela dizia assim, eu estou doida, eu digo, por Jesus. Eu nunca deixava uma palavra solta. Até hoje, eu fico vigiando as palavras. Não é isso? Porque nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Então, a gente, às vezes, fala besteira, escuta besteira. Eu não gosto nem de piada, Samuel sabe disso, eu não gosto de brincadeira. Porque o Senhor fala de chocarrice. Né? Ainda mais tem um monte de coisa gospel, assim, eu não gosto, irmão, não gosto. Mas, Regina, você tem que rir, tem que rir. Aí eu fico rindo de coisinhas assim, mas não sou muito de brincadeira. Terceira coisa, irmãos, que eu quero concluir. Nós precisamos ter um coração incendiado e apaixonado por Deus. Essa é a palavra que o Senhor me mostrou, que está em João 14, 21. Eu vou dizer para você, por que o Senhor está falando de paixão. Porque não existe. Eu sou contadora, para quem não me conhece. Irmãos, eu estou há 25 anos trabalhando com contabilidade. Eu já ensinei um monte de gente contabilidade. Já passaram um monte de gente na minha vida e eu ensinando contabilidade. Aí eu pego esses meninos, né, porque o escritório é missional, então eu pego um menino, eu quero ensinar uma profissão, tem uns que deram certo, graças a Deus. Aí a gente ensina a fechar uma folha de pagamento, ensina a fazer um cálculo fiscal, ensina um monte de processo que demanda muito conhecimento, muito estudo. Aí chega uma hora que o menino diz, não quero não. Não quer trabalhar contabilidade, não. Meu filho, então amém, vai em paz. Aí diz assim, gera uma frustração na senhora? Gera, claro, porque eu queria que ele seguisse a carreira de contador. Nem minhas filhas quiseram, né, de que a profissão... Nem quiseram. É uma profissão maravilhosa, eu amo, né? Eu só sei fazer isso profissionalmente, mas gera uma frustração. Irmãos, e enquanto o Senhor coloca uma expectativa em nós, estou te ajudando com a palavra, estou te alimentando, estou mudando a tua vida, estou te dando pasto, eu estou te fazendo um guerreiro. Aí o cara vai caminhando, quando o Senhor está acreditando, os anjos, está todo mundo ali acreditando, aí o cara chega bem aqui na ponta, ele diz, não dá para mim, não, essa vida. E começa a retroceder. Não existe coisa mais frustrante do que isso. Por isso que o Senhor fala, olha, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Porque vai haver uma cobrança, irmão. Vai haver um juízo para quem retrocede. E aí Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam para conquistar. Amém? Nós não somos, irmão, do que retrocede. Bota no teu coração, Senhor, custe o que custar, eu vou estar contigo. Como o Jonathan lá de Marabá botou esse versículo, que ele diz assim, vocês não resistiram contra o pecado até o sangue. Não tem um versículo assim? Está na Bíblia. Pastora, eu não tive força, eu caí. Vem cá, tu resistiu ao pecado até suar sangue? Então, não é justificável. Coração incendiado e apaixonado. Então, essa jornada do coração
é que Jesus anseia por um relacionamento íntimo de amor com cada um de seus filhos. Sem esse relacionamento que dá vida, nós não vamos cumprir os mandamentos. João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Irmão, não é uma regra, são 7 passos para você amar Jesus. 7 passos para a tua vitória. 5 salmos para você mudar de vida. Não é isso, irmão. A gente não pode pegar a majestade de Jesus e botar numa caixinha de promessa. Aí eu vou ver hoje como vai ser meu dia. Misericórdia. Miseriqueima. Judas foi e se enforcou. Sabe? Então, nós precisamos... Ele está mostrando aqui uma chave, você consegue ver? Agora eu vou me esforçar para lhe obedecer. Eu vou me esforçar para participar do ministério de louvor. Eu vou me esforçar para tomar conta lá dos filhos do Abba. Eu vou me esforçar para cumprir os seus mandamentos. É isso que ele está dizendo? Se você se esforçar, você não vai dar conta, você vai falhar. Porque você vai estar usando a sua força natural, você vai cansar. Ele diz assim, aqueles que me obedecem são os que me amam. O que ele está dizendo aqui? Se você cumprir os meus mandamentos, Samuel, você vai me amar? É isso? Não. Jesus já sabe que você o ama ou não. Então, o que ele está dizendo nesse versículo? Que se um homem se apaixonar ardentemente por mim, então ele vai estar capacitado para cumprir os meus mandamentos. É isso. Sabe por quê? Porque Deus não enfatiza, irmãos, uma lei, uma via de regras, uma vida de regras, mas sim o relacionamento. Amém? Aí eu quero te falar, esse último item que chama coração incendiado e apaixonado por Deus. Você já se apaixonou um dia? Já? Foi? Então eu quero falar sobre paixão. Quando você está apaixonado, você pensa nele toda hora. Quando eu me lembro, eu jovenzinha ali, com os meus 16 anos, apaixonada pelo Samuel, eu olhava para as estrelas e ficava assim, meu coração, né, pensando nele. Onde eu trabalhava, era o dia todo pensando em Samuel, vendo a hora de encontrá-lo. Eu pensava nele todo momento. Amém? Não tinha um esforço para me falar dele. Se alguém me perguntasse, e aí o Samuel, eu digo, Samuel está lá, lindo, maravilhoso. Ai, meu Deus, o homem mais lindo dessa terra. Olha, já vi os olhos dele, ele é lindo, ele é louro, ele é branco, tem os olhos verdes. Meu Deus, uau, que homem lindo. E tal. Eu falava para ele, um homem cheio do Espírito Santo, que me ama. Então, eu não tinha dificuldade de falar dele. Já está vermelho. Qualquer coisa que o Samuel queria comer, qualquer coisa que ele pedia, eu fazia. Até hoje ele me pede uma tal de uma bolacha queimada que eu fazia naquela época para ele, de forno. Eu nem me lembro mais, né, de frigideira, que ele ia lá em casa e fazia uma coisinha para ele. Ele me enganou com a bolacha queimada, nem me lembro mais. Então, eu fazia qualquer coisa. E o Samuel, irmãs, toda vez que ele se encontrava comigo, ele me trazia um presente. Toda vez ele passava, nem que se fosse uma caneta, uma borracha, um papel, alguma coisa ele chegava para você, meu amor, um chocolate. Era a coisa mais fofa, gente. Como não se apaixonar por um homem desse? Amém? Então, a gente não precisava fazer provas de amor, simplesmente porque a gente se amava, né? Isso é uma paixão. A gente não tem dificuldade de falar. Como é que está a nossa paixão por Jesus? Como é que está a nossa pregação do Evangelho por Jesus? Esse desejo, esse desespero de falar para ele, de falar do amado. Eu não tenho. Se o Samuel vir aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma de expressar o meu amor por ele, de falar para ele. Como é que é a dificuldade de falar de Jesus hoje? Como é que está a nossa paixão por Jesus?
Mas, irmãos, nem tudo são flores. Então, nosso casamento passou por uns desgastes, sim, né? Apesar de amar, mas vem as briguinhas, vem os desconfortos, e aí a gente vai, né, achando, tu não me ama mais, tu nem me traz mais flores, né? Começam as exigências e tal, vai desgastando. E aí, o que a gente tem que fazer? Parar e fazer uma manutenção. Tudo aquilo que você não para fazer uma manutenção, o estrago vai ser maior. Quem tem carro aqui, quem tem moto aqui, né? Você não para fazer uma manutenção do seu casamento, no seu relacionamento, o estrago vai ser muito grande. A gente sentou ali no presbitério uma noite, estava lá 3 homens. O Maurício estava viajando ainda, estava Solimar, acho que sim, não foi? O Maurício estava? Estava, o Maurício estava. Aí o Solimar começou a falar, aí Samuel falou, como é que estão vocês, a família? Aí o Solimar começou a falar, não foi? Não, Josiane reclamando que eu não estou cuidando dela. Entregando Solimar. Não, porque eu preciso dar mais apoio, cuidado, né? Porque tem filho, né, irmãos? Aí a gente vai botando coisas que vão ocupando o nosso tempo. E aí ele está arrependido, vou cuidar mais de você, meu amor, porque ama demais, né? Um casal maravilhoso. Aí depois foi para o pastor Francivan com a Natália. Aí o pastor Francivan, não, porque eu também tenho minha correria, cuido mais do gêmeo, preciso cuidar mais da minha esposa. Eu sei que foi só isso. Aí, e o Samuel foi a mesma coisa lá em casa. Nós sentamos e eu falei, amor, você precisa cuidar mais de mim. Não foi? Então, a gente trouxe isso. Por quê, irmão? Porque precisa haver uma manutenção. A gente não pode ir empurrando com a barriga. E cadê o casamento? Às vezes, os casamentos acabam porque a gente nunca acha que pode correr o risco de perdê-lo. E não dá manutenção. Assim, é tudo aquilo que é valioso e precioso para nós. Mas quando a gente ora, a gente, né, busca, tem esse tempo de manutenção do nosso casamento e pede, Senhor, reacende a chama do meu amor pelo meu marido, reacende a chama do meu amor pela minha esposa. E o Senhor vem, reacende a chama, cura o nosso casamento e a gente vive feliz para sempre. Amém? Sim, irmãos, tudo na nossa vida tem desafios, tem problemas, vida da igreja, vida familiar, tudo tem. Mas nós temos um Jesus ao nosso favor. Então, esse relacionamento, irmãos, com Deus não é diferente. É uma jornada do nosso coração com o Senhor e com o Evangelho. Aí eu te pergunto, como reacender essa chama de paixão por Jesus? Como que eu vou reacender? Pastora, eu estou me sentindo tão fria, tão frio. Como é que eu reacendo? Eu fui diante do Senhor, quando eu toquei nessa verdade, o Senhor conversando comigo, porque eu fico, irmão, né, assim, desesperada quando eu vejo um crente frio, um crente que não tem ânimo, uma pessoa que não pode contar com nada. Eu fico, meu Deus, como é que faz para acender a chama? Porque o pastor falou assim, meu Deus, o que falta? Não falou na pregação passada? O que falta, gente? O que falta para nós? E aí eu fui para diante do Senhor, perguntar, Senhor, como fazer para reacender essa chama? Qual é a chave? Apocalipse 2, irmão, ele falou. Apocalipse 2, de 1 a 5, para a gente encerrar. Aí eu falei para vocês que eu me levanto em palavra profética nessa casa, amém? No dia 7 de setembro, para amanhecer 7 de setembro, nosso pastor teve um sonho, irmãos. Ele via a pastora Valnice Milhomes, eu e ela, e ele no ambiente. E ele chegava e tinha uma palavra de conhecimento para entregar para a pastora Valnice Milhomes. Vocês conhecem a pastora Valnice Milhomes? Ela foi uma das minhas discipuladoras online. Não, na verdade, não foi online, foi presencial, quando ela ia lá em Belém. Foi ela que me ensinou um princípio, irmãs, vou dizer aqui para as meninas novas e para todas as mulheres. Ela me ensinou, nós éramos vários jovens solteiros numa palestra numa igreja batista, na PIB de Coraci, de Belém. E ela chegou, estava sentada na frente, né? E o Samuel e toda a juventude da Batista, que nós éramos líderes, nós namorávamos na época. Ela disse assim, nunca fique um lugar fechado com nenhum homem.
nem que seja o seu pastor. Ela deu essa chave. E eu não fico. E eu não gosto. Entendeu, irmãos? E isso me guardou de muitas dores, de muito sofrimento. Ah, porque meu pastor, irmão, tantos escândalos que tem de pastor. Ah, porque era o meu líder de célula. Pelo amor de Deus. É homem. Amém, irmãos? Amém? Por isso que no ministério infantil a gente bota os pais para servir. Não é jovenzinho, solteiro que vai para lá. Não, são os pais. Os pais estão lá de olho. Amém, queridos? Então, ela me ensinou isso, eu levei para a minha vida. E quando o pastor teve esse sonho da Valnice Milhomes, ele entregava para ela, ele via uma gaiola dentro dela. Dentro do coração, assim, uma gaiola. Ele via a gaiola e via um passarinho amarelo dentro. E ele começava a orar, né? E vinha uma unção naquele ambiente, eu estava próximo, assim, e, de repente, uma unção dentro da Valnice, um líquido, um óleo, produzido por ela, dentro dela, começava a derreter aquela gaiola. E aquele passarinho voava de dentro dela. Amarelo. E ele acordou. Aí fomos tomar café, ele me contou. Aí eu falei, isso é uma palavra profética para esse tempo. Deus está trazendo um tempo de independência para nós. Um tempo de independência para o Brasil. E a gente tem falado, irmão, nós estamos num tempo de colheita. É um tempo, esse mês começa um novo ano judaico. Amém? Esse mês é o mês da independência, amém? Esse mês é o mês que inicia uma nova estação, estação da primavera. Mês 9, gestei. Então é a hora de dar fruto, amém, irmãos? Então é um novo tempo que o Senhor está trazendo sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa igreja. E essa jornada do coração, como é que eu vou entrar nesse novo lugar em Deus, irmãos, agora? Porque Ele exige de mim uma nova pessoa, Ele exige de mim uma nova postura. Eu não posso, lembra da primícia do ano passado, o Senhor falou, olha, eu vou abrir um novo caminho para você. Eu vou abrir um caminho no deserto, rio no ermo. Mas você tem que esquecer as coisas passadas. Você precisa acreditar no novo que eu vou fazer você entrar. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Sei de tudo que você faz. Uau! Eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. O próximo. Veja até onde você caiu. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, eu virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Então, irmãos, o Senhor falou para mim, como, Senhor, curar uma igreja? Como reacender a chama de uma igreja de novo? Ele disse, eu posso ficar, irmão, 2 dias de oração, 2 dias de jejum, isso tudo é muito válido, mas o que o Senhor falou é você voltar a praticar as obras que antes você praticava. As obras do princípio, amém? Veja onde você caiu. Não sou eu que vou apontar na tua vida e vou dizer, olha, você caiu aqui. Antes você era mais fervoroso na oração, antes você saía de porta em porta, convidando os vizinhos, antes você ficava de madrugada cantando para mim, você era avivado. Se você, irmãos, anota aí, se você voltar a praticar as obras do início, você vai ser uma tocha. Você vai ser reavivado. Amém? Porque o que nós precisamos hoje, irmãos, é queimar. Santidade não é um conjunto de regras da sua conduta, mas é uma atitude do coração. E hoje nós vemos mais
desistentes do que derrotados, porque eles não acreditam naquilo que Deus entregou para eles. Eu quero convidar você para ficar de pé. E nós, irmãos, falando uma jornada do coração, é uma jornada de relacionamento. Não é uma jornada de certo e de errado, mas é de relacionamento. Seria muito difícil conviver um casamento com meu marido de 30 anos, que nós vamos fazer, mais 6 anos de relacionamento entre namoro e noivado, se eu fosse obrigada a cumprir regras. Se não fosse algo que eu quero estar presente, que eu quero estar amando, que eu quero estar cuidando. Então, todos os dias a gente luta para manter o nosso casamento. Todos os dias a gente ora para que a gente se mantenha apaixonado um pelo outro. Todos os dias a gente busca isso no Senhor. Senhor, eu quero te amar mais e mais. E como é que a gente vai fazer isso, irmãos? Como é que a gente vai buscar esse renovo no Senhor para que a gente possa entrar nesse novo de Deus? Eu quero te dizer que Jesus nos mostra um caminho. Sabe qual era? Os discípulos ficavam maravilhados porque eles estavam expulsando os demônios. E Jesus diz, a gente viu cair do céu. Ele falou, não. Alegra que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Os discípulos ficaram maravilhados porque Jesus, calou ali o vento e as ondas e tal. Jesus estava dormindo. Você sabe o que para Jesus era mais importante do que sinais, prodígios, maravilhas, que é o que o cristianismo corre atrás, do sobrenatural? Você sabe o que era mais importante para Jesus, igreja? Era ele ficar sozinho com o Pai. Era isso que Jesus mais gostava. Era estar sozinho com o Pai. Demonstração de poder não animava Jesus, mas sim a sua comunhão com o Pai. E o que deixa você hoje mais entusiasmado? É subir no altar, é vir liberar uma palavra, uau, que palavra boa, que palavra ungida. É tocar um belo instrumento, cantar uma bela canção. O que deixa você mais entusiasmado hoje? Que o único clamor do seu coração seja: eu preciso ganhar mais de Cristo. Amém. E fitar a sua face é a única fonte de sobrevivência. Eu quero concluir, pastor, com esse versículo. Salmo 142:5. Esse versículo está colado no meu espelho do meu quarto. Salmo 142:5. Eu quero, igreja, ser muito apaixonada por Jesus. Aleluia. Eu não quero que servir a igreja seja um fardo. Eu não quero que estar aqui seja um fardo. Eu não quero que cuidar de irmão seja um fardo. Eu não quero, eu me recuso. Me recuso. Então, nessa noite, eu quero que você sonde seu coração. Senhor, por que meu coração está assim? Se está queimando, que enche mais de fogo. Olha Salmo 142:5. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, tu és tudo que eu desejo na minha vida. Amém? Fecha teus olhos. Se essa palavra trouxe algum toque no teu coração, peça para o Senhor reacender a paixão por Ele. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento de transformação, não só da minha vida, Pai, porque eu decido viver a Tua palavra que liberta, mas também na vida de tantas pessoas que precisam Te conhecer nessa cidade. O Senhor me trouxe para essa cidade por um propósito, que a minha esposa me veja um marido transformado, que o meu esposo veja uma mulher transformada, porque o Seu Evangelho entrou em mim, que meus filhos vejam eu transformada. É isso, querido. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não percam o ímpeto da guerra. Senhor, conta comigo, conta com você. E assim, quando a gente ter esse entendimento
O Senhor vai mudar a nossa vida. Você pode fazer uma oração. Senhor, esse mês é o mês da independência. Eu quero ultrapassar essa linha dos meus bloqueios. Eu quero sair desse lugar, Senhor, de um lugar de viver em uma mentira, porque eu acredito que o Teu Evangelho, então me faça viver essa verdade que liberta. Eu quero sair desse cativeiro de mentira, de pecado, de frieza, de endividamento. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história. O que o Senhor quer trazer sobre você, sobre sua casa, é uma mudança. É entrar num novo lugar em Deus. O Senhor tem aumentado o nível de justiça para que você entre nesse lugar. Quem habitará no monte do Senhor? Senhor, eu oro nessa noite por cada um de nós aqui, Pai. O Senhor é aquele que nos sonda, que nos conhece. Faça sua oração, querido. Peça para o Senhor agora falar com você. Você pode fazer mais. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão e levante. Em uma direção agora do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou sem força de prosseguir. Levante a mão do seu irmão e diga: nós vamos andar juntos. Nós vamos ir além. Pois só Tu és o Deus eterno. Ore por ele e ministre uma palavra sobre a vida dele. Não desista do seu chamado. Não desista de Jesus. Ele não desistiu de você. Amém, Senhor. Eu oro, Pai. Sim, Jesus. Queremos o Teu nome. Sim, Jesus. engrandecer. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Mesmo de longe, Tu conheces meus pensamentos. Tu me vês, Senhor, quando eu viajo e quando descanso. Sabe tudo o que eu faço. Tu sabes, Senhor. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a Tua mão, Senhor. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível, Senhor, escapar do Teu Espírito, e nós não queremos escapar do Teu Espírito, Senhor. Não há como fugir da Tua presença, Senhor. Se nós subirmos aos céus, lá Tu estás. Se nós descemos ao mundo dos mortos, lá estás também. Senhor, se nós tomarmos as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, ainda ali a Tua mão nos guiará e a Tua força nos sustentará. Sim, Jesus, nós poderíamos pedir a escuridão que nos escondesse e a luz ao nosso redor se tornasse noite, mas nem mesmo a escuridão, Senhor, eu posso me esconder de Ti, pois para Ti a noite é tão clara como o dia e a escuridão e luz são a mesma coisa. Senhor, queremos declarar nessa noite que Teus pensamentos são mais valiosos que o nosso, Senhor. Senhor, nos sonda e nos conhece, vê se em nossa conduta há algo que Te ofende e leva-nos, Senhor, para um caminho eterno. Eu oro, Senhor, por um novo tempo sobre essa casa, sobre cada vida que está aqui e ouviu a Tua palavra nessa noite, Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um tempo de posicionamento, é um tempo de romper, é um tempo de acreditar. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro um novo tempo para essa casa, para essas vidas, para a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, uma paixão renovada por Ti, Senhor, um desespero por mais do Senhor. Eu creio que o Senhor está nos levando nesse lugar em Ti, Senhor. Nós cremos que é um tempo de colheita de um tempo novo, Senhor, porque o Senhor está derramando sobre nós isso. E nós acreditamos, Pai, e recebemos, Senhor, a Tua palavra nessa noite, para o louvor e glória do Teu nome. Me enche da Tua paz. Cante comigo, meu irmão. Teus olhos me revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Sim, querido, seja animado nesse Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Tudo Pede para Ele, sabes de mim. aleluia, um renovo. Quando sondas meu coração e tudo podes ver dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade. E quando tu sonda, nada posso esconder. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, Senhor. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. O Senhor nos comprou com seu próprio sangue. O Senhor nos constituiu um reino de sacerdotes. Amém? É assim que você tem que se ver. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça teu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que Deus te abençoe.